Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso primeiro PodTech, que é o podcast do Centec, e o tema de hoje vai ser a influência da água na qualidade de vida. Primeiramente, sejam muito bem-vindos todos. Eu sou a professora D'Angela e eu serei a host de vocês hoje nessa conversa tão importante que é sobre a água e como ela vai influenciar e como ela influencia, na verdade, no nosso dia a dia. Para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco o engenheiro Semi Alves Ferraz, da Água de Manaus, que é engenheiro civil, especializado em engenharia ambiental e saneamento. E estamos aqui também com a Lineci Mendonça, assistente social formada e analista de responsabilidade social da Água de Manaus. E o professor Joaquim, enfermeiro, coordenador, músico, que também tem especialidade aí na área de saúde pública, tá? Para iniciarmos, precisamos falar desse dia, que é o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, e tem como objetivo colocar em discussão assuntos tão importantes relacionados a esse recurso natural. Como sabemos, a vida no planeta só é possível graças à presença da água. Desse modo, cuidar das fontes de água é fundamental para a nossa sobrevivência. O corpo humano, por exemplo, necessita de água para diversos processos, como a manutenção da temperatura e transporte de substâncias. Sendo assim, no dia 22 de março de 1992, a ONU, além de instituir o Dia Mundial da Água, divulgou declarações universais dos direitos da água, dentre eles, podemos citar alguns importantes aqui para esse momento, que são o de número 6, que diz que a água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico, precisa-se saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que pode muito bem ser escassa em algumas regiões do mundo. A número 7 fala que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída e nem envenenada. A número 8 diz que a utilização da água implica respeito à lei. E a número 9, que a gestão da água impõe o equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e a necessidade de ordem econômica, sanitária e social. Com essa declaração da ONU em relação à água, eu gostaria de saber dos nossos convidados se vocês podem falar um pouquinho mais de vocês, sobre a carreira de vocês e qual a importância da água para cada um de vocês em um âmbito profissional e até pessoal. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite de vocês, da gente poder estar aqui fazendo essa conversa, participando do PodTech do Centec. Para nós, da Águas de Manaus, que temos uma responsabilidade, né, direta com o ODS 6, que é Saneamento e Saúde, o ODS criado pela ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a gente está participando desse convite, desse bate-papo, né? Para nós é uma satisfação muito grande. E nós que somos da responsabilidade social, que cuidando disso diariamente com o nosso trabalho, que a empresa tem toda uma estrutura voltada para o negócio, né? Mas nós cuidamos dos pilares que basicamente a gente poderia reduzir, que é a proteção dos vulneráveis e a licença social, ou seja, o relacionamento com a cidade. Nós cuidamos disso, né? Nós da responsabilidade social, o dia inteiro através do programa Afluente, aquele relacionamento com as comunidades, a tarifa social, vendo os problemas sociais que a gente pode criar parceria para a gente poder estar avançando. Então a gente tem essa oportunidade de debater esse assunto, a gente fica muito feliz e agradece o convite. E o nosso grande desafio é como atender a cidade de Manaus. O nosso contrato ele pega todo o perímetro urbano de Manaus. Então a água nós estamos próximos já da universalização, de 98%, ou seja, passamos até do percentual previsto, que é a universalização. Então nós atendemos basicamente, a gente não pode falar que atende a cidade toda, porque cada dia está surgindo uma ocupação nova, um bairro novo, e a gente está correndo atrás e tentando atender. Mas o nosso grande desafio é a coleta e o tratamento de esgoto. Nós temos hoje uma cobertura de 26%, ou seja, 74% ainda não chegou à rede de esgoto, e a gente tem que criar uma consciência importante das pessoas também, porque a obra de esgoto, de saneamento, não adianta só passar a rede. Por exemplo,
nós temos que passar a rede, as pessoas têm que ligar e usar adequadamente para a gente ter um resultado final, né, bom. Então nós temos hoje em Manaus mais de 74 estações de tratamento de esgoto, temos mais de 54 elevatórias que bombeiam água do esgoto, água servida para outras estações serem tratadas, e temos que ampliar a rede, temos um compromisso com a cidade. Pelo contrato de concessão, nós temos que chegar em 2030 com 80%, e pelo marco legal do saneamento, nós temos que chegar em 2033 com 90% de cobertura, de coleta e tratamento. Então precisamos criar essa consciência da importância de ligar na nossa rede de esgoto. Então isso é importante. E é importante também, que é um pilar que nós cuidamos, que é garantir o acesso às pessoas, principalmente as que têm renda inferior, né? Então nós precisamos estar constantemente cuidando desse benefício, que é a tarifa social, para garantir que as pessoas usem adequadamente a água e retornem para o sistema e seja tratado e retorne para a natureza em condições melhores que nós pegamos. Aproveitando que o senhor falou essa questão da coleta de esgoto, o senhor pode falar um pouquinho sobre qual é a responsabilidade da população em relação a isso? Porque, infelizmente, muita gente não entende qual é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade da Água de Manaus em relação à instalação da encanação. Correto. Nós somos, pelo contrato de concessão, pelas atribuições e o nosso MPSAC, que é o regulamento de serviço, né? O que é a atribuição do usuário, que é a atribuição nossa, então isso é definido em lei. Nós temos uma lei do MPSAC. Nós temos a obrigação de fazer as redes coletoras, fazer o tratamento e o lançamento, e toda essa obra ela é licenciada. Por exemplo, você vai construir uma rede de esgoto e uma estação de tratamento, o órgão ambiental, que é o IPAAM, ele verifica a qualidade de água daquele manancial, e ela não pode ser pior do que, nós temos que retornar com a qualidade melhor do que aquele corpo hídrico tem, né? Então, nós temos exemplo da Tibiras, da ET Tibiras, Estação de Tratamento de Tibiras. A gente vê visual o lançamento, a água a gente melhora a água do Igarapé, Garimpinho, quando a gente lança. Então isso o órgão ambiental nos exige, e é importante que exija para a gente cumprir e ajudar a retornar com a eficiência. Então nossas estações têm eficiência aprovada pelo órgão ambiental. Então nós fazemos a rede, fazemos os ramais prediais e deixamos um ponto na calçada. Então até ali é a nossa atribuição. Da calçada para dentro da casa é a atribuição do usuário. Em algumas comunidades carentes, às vezes a gente faz a ligação intradomiciliar. Nós temos um exemplo agora aqui no Beco Nonato, no bairro Cachoeirinha. É a nossa experiência, nosso projeto piloto de rede de coleta de esgoto em palafitas. Então são palafitas, pessoas que moram ali há mais de 40 anos e que a gente fez rede aérea para atender e garantir água tratada de qualidade para todos, e agora nós estamos coletando. E a carência é grande, se a gente deixar por conta deles, com certeza não vão ligar. Então esse nós fazemos. Mas, por exemplo, no bairro Dom Pedro, que nós estamos com obra de esgoto hoje, na Cidade Nova, no bairro Santo Antônio, Glória, nós deixamos o ponto na calçada. E aí dali para frente é responsabilidade do morador, do proprietário do imóvel ou do inquilino, a fazer essa ligação intradomiciliar. Tá, entendi, obrigada. E dona Lineci, isso. Tá, dona Lineci, a senhora pode falar um pouquinho sobre a atividade que hoje a senhora está desenvolvendo dentro da Água de Manaus? Então, hoje eu assumi uma grande responsabilidade, que é cuidar de um programa que a empresa tem que chama Programa Afluentes. O que esse programa faz? Ele faz um relacionamento com a comunidade, através de lideranças comunitárias, através daquelas pessoas influentes no bairro. Então, as pessoas mais influentes no bairro nos interessam. E instituições também, nós vamos em busca de instituições como o Centec, outras instituições, ONGs. A gente faz uma conversa com essa instituição ou com essa liderança
e divulga nossos programas, nossos projetos, traz para nossas portas abertas. Para quê? Para que a empresa esteja próxima da comunidade. Nós queremos sentir essa comunidade, estar realmente sabendo quais são os anseios dessa comunidade, dessas pessoas, né? Onde estão as famílias mais vulneráveis. Então, assim, o nosso compromisso, enquanto concessionária, por onde leva o nosso contrato, até onde for o nosso contrato, é esse, é cuidar, como o seu Semi falou, cuidar das famílias vulneráveis e cuidar também do nosso trabalho, né? Cuidar da água, que é o nosso maior bem, além de ser o maior bem, é o nosso produto. As pessoas podem até perguntar, mas vocês vendem água? Não, nós não vendemos água. Nós vendemos, na realidade, nós prestamos um serviço para a comunidade, cuidando da água para que ela se torne potável e chegue até a residência dessa pessoa, desse morador, né, nessa comunidade, com qualidade, que é um benefício assim maior, né, que é a qualidade de vida na realidade, né? A água tratada, além de saúde, traz qualidade de vida para a nossa população. E a nossa empresa, a Água de Manaus, e o nosso setor de responsabilidade social, ele está focado e engajado nesse trabalho, de trazer essa comunidade para perto, de ficar do lado mesmo da comunidade e de fazer eles reconhecerem o que é esse bem, o que é a água, né? O que é a água? A água é vida, a água é tudo, né? Você falou qual a relação que você tem com a água, né? Assim, meio que depois tu corta. Atropelando um pouquinho, né? Mas assim, eu nasci em uma comunidade ribeirinha, eu tenho o maior orgulho disso. Até hoje minha família vive lá. Eu já vivo aqui, mas então fui moleca de pular na água, de sair descendo na correnteza, enfim. Então a água é assim, é a vida, né? E quando eu iniciei o trabalho, né, com a empresa, foi em 2011, né? Eu comecei a fazer parte do grupo, não da Água de Manaus, mas da outra concessionária. E já era com esse relacionamento, começou esse relacionamento, né, de atendimento, de entender a realidade das pessoas, né, quando a dificuldade que elas tinham tanto de ter água na casa delas, né, eu vivi isso, eu passei por 3 concessões, né, eu estou aqui já na 3ª, então eu entendi, né, eu comecei desde que começou praticamente a privatização, né, vamos dizer assim, e que a água começou a ter, a comunidade começou a ter um outro olhar para a água. A gente saiu daquela água amarela que chegava em casa e sujava toda a roupa para uma água cristalina, né? E assim, é um anseio de toda a cidade, dos bairros mais distantes, ter esse bem que é a água. Então é isso, meu relacionamento com a água já tem uma vida de mais de 50 anos. Professor Joaquim, aproveitando que a dona Professor Joaquim, aproveitando que a dona Linesi... Tá. Vou conversar de novo. Professor Joaquim, aproveitando que a dona Linesi falou sobre essa questão da importância da qualidade da água para a qualidade de vida, o senhor, como profissional da área da saúde, qual a importância de mantermos um corpo hidratado, ter acesso a essa água tratada? O senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, sim. A importância da água no contexto de organismos e até mesmo para a qualidade de vida, ela é primordial, certo? Sem a água eu não tenho inúmeras atividades do metabolismo do corpo. Alguns exemplos: lubrificação de articulações, transportes, né? Termorregulação, até mesmo a excreção de toxinas do corpo quando você faz a urina, o xixi, né? Faz conhecido como xixi, que é diurese pra gente o termo. Mas ela faz parte de todo esse complexo, e não só do âmbito interno, mas também tem aquele contexto mais, né, filosófico, aquela água que lava a minha alma, né, que mata a sede da população, aquele acesso a esse bem que é tão primordial, né, que ao mesmo tempo eu preciso ter uma atenção redobrada, porque quando a gente fala de qualidade de água, nos remete também a situações que a gente pode estar adquirindo doenças relacionadas à água.
Então, quando a gente vê assim a empresa, né, colocando todos esses engajamentos, essa busca, não, vamos juntos, dá até mais motivação da gente falar com a população, que a gente possa, né, orientá-los, alertá-los quanto a esse processo de adoecimento. Porque como a água é uma fonte de vida, ao mesmo tempo ela pode ser uma fonte de patologias, né? Tem inúmeras patologias, se eu fosse citar aqui ia ficar um bom tempo, né, falando. Mas hoje o que a gente observa, eu também vi no interior, né, sou de Parintins, e a gente observa bastante essa condição de mudança, né? Então a gente hoje, lógico, há muitos desafios, entendo que a empresa deve ter bastante desafios, como imagina a cobertura de Manaus, eu fico imaginando como é que é a cobertura em São Paulo, que é uma grande metrópole, deve ser algo muito mais surreal, né? E como que esse líquido, né, nosso, esse néctar, né, pode estar levando bastante qualidade de vida, né? Realmente ele pode estar evidenciando uma melhora do paciente, ele pode estar erradicando doenças. Por exemplo, a gente tem o caso dos reservatórios, né? Quando tem muitos acúmulos de água, a gente cria um reservatório para o nosso contexto, que no caso é a dengue, né? Que aí a gente tem esse cuidado não só da água que a gente está bebendo, mas aquela água que está desperdiçando, aquela água que está sendo acumulada. Então, o entendimento deste líquido como um contexto social, contexto de saúde, uma visão um pouquinho mais socioeconômica também, a gente tem essa importância, né, de destacar. E lembrar que sem água nós não vivemos, né? O corpo ele consegue suportar um longo período, né? Tem muita gente, né, durante as aulas eu falo isso, já beberam água hoje? Como é que tá esse líquido? Já tomaram? Quantidade? Né? Porque a gente ainda tem essa dificuldade, né? Muitas pessoas ainda têm essa restrição de ingerir, né, a água. É mais fácil ingerir um refrigerante do que uma água, né? Fora outras bebidas alcoólicas, que a gente nem entra no contexto. Mas é destacar essa importância, né? Então, quando a gente verifica, né, o empenho da empresa de trazer uma água com mais qualidade, né, com a ciência que vai ser uma água que vai não só trazer um bem social, mas também vai engrandecer o contexto de saúde, é muito importante. Aproveitando que o professor Joaquim citou, inclusive, a dengue, seu Semir, o senhor pode explicar um pouquinho como é que essa doença, esse mosquito, ele está relacionado hoje à água, ao processo de saneamento básico, que inclusive, algumas pessoas não conseguem fazer essa relação, né? Essa correlação entre doenças transmitidas por um mosquito e saneamento, né? E a água. Tem uma relação direta, né? Até porque onde a rede pública não chegou, como é que as pessoas sobrevivem? Elas têm, às vezes, um pipa que levam a água, ou ela busca em fontes alternativas que normalmente pode não estar potável, né? Normalmente as águas de poços. Na área urbana tem um estudo do CPRM, que é o Centro de Pesquisas do Governo Federal, que atesta que na malha urbana de Manaus, os poços de 50 metros para cima, todos dão coliformes fecais, ou seja, tem origens patogênicas que podem ficar doentes se tomar essa água. Por mais que ela às vezes está transparente, mas ela pode estar doente. Então, onde a gente não tem a rede pública, as pessoas usam a água dessas fontes alternativas ou de reservação. Aí reserva em camburão, em bacia, em pote, e fica aberto, exposto ao mosquito. E o mosquito entra e reproduz ali. Então vira reservatórios, produtores do mosquito, o Aedes aegypti, né? Então, com certeza tem essa relação e por isso a gente precisa estar universalizando os serviços. Nós temos que levar os serviços para todos e temos que adequar a capacidade de pagamento das pessoas também, porque todos têm que consumir. E é um interesse coletivo, porque se a gente não proteger todos, alguém vai ficar doente, a rede pública vai gerar impostos para todos nós. Todos nós vamos pagar essa conta. Não adianta a gente achar que, não eu estou protegido, mas se o seu vizinho não tiver, se o seu parente não tiver, ele vai gerar um custo da saúde pública e vai nos onerar também. Inclusive a ONU aponta, né, que quando a gente investe em saneamento básico, a gente economiza na saúde, né?
O senhor pode falar um pouco mais sobre isso, professor Joaquim? Sobre a questão, né, de você aplicar medidas de prevenção, né, tudo que é promoção de saúde, a gente já sabe que ele traz, né, benefícios a longo prazo. Né? Então, quando você faz um incentivo a uma prática de saúde, a uma qualidade de vida, vai ser um resultado que vai ter a curto prazo, mas na maioria das vezes vai ser a longo prazo. Né? Então, se é um indivíduo que faz um uso de uma água com qualidade, dificilmente ele vai ter problemas relacionados com doenças transmitidas por água. Não só isso, mas também a parte da condição de saúde, né? Então, vai ser situações que ele vai agregar lá na frente, né? E aí, quando você investe em promoção de saúde, quando você investe em infraestrutura, quando você beneficia essas pessoas, é uma colheita que você vai receber lá na frente, né? Então, é algo que a gente precisa sempre priorizar. É muito mais fácil a gente investir em atenção básica, em infraestrutura, do que estar investindo num leito de hospital, né? É muito mais barato até, né? Você fazer, por exemplo, hoje a gente está aqui batendo uma conversa sobre água, né? E isso é algo que pode ser, né, de um custo bem abaixo, né? Pode ser feito numa sociedade, numa escola, numa empresa, certo? A gente vê oportunidades até mesmo de estar na Água de Manaus fazendo palestras, né, sobre até a condição do próprio empregado, né, deles ter essa condição de entender o seu papel como um papel de pilar nessa construção de saúde. E aí é algo que sai muito mais barato, se a gente for comparar com vários materiais hospitalares, é muito mais fácil a gente investir numa água que seja muito mais vantajosa para o público em si. É o famoso prevenir para não remediar, né? Certo. Remediar sempre vai ser, infelizmente, mais onoroso, né? E essa cobrança, como o senhor sempre falou, vem realmente de toda a população. Existem dados já comprovados da própria Trata Brasil, né? Que quando eu tenho uma população doente, essa cidade, essa localidade, ela gasta mais em dinheiro de investimento público e as taxas são maiores, né? Porque eu preciso ali publicamente fazer um recolhimento maior, né? Infelizmente. E aí eu gostaria de saber de vocês hoje, dos três, de um âmbito geral, né? Cada um pode falar um pouquinho. Na opinião de vocês, a gente hoje consegue otimizar o uso da água? A gente consegue otimizar esse recurso? Para nós, da Águas de Manaus, nós entendemos que tem uma relação direta com a qualidade de vida das pessoas da cidade, os indicadores de saneamento, né? Onde a gente não tem água tratada, aumenta a disenteria, cólera, febre tifoide, uma série de doenças que são evitadas quando você tem acesso à água tratada. E tem um dado oficial do Ministério da Cidade, disponível no site do Ministério das Cidades, um sistema do DataSUS, onde ele informa um estudo que fez a evolução do índice de internação por carência de saneamento, ou seja, doenças de veiculação hídrica, que em 2010 nós tínhamos um índice de 500 casos por 100 mil habitantes. Como os nossos indicadores melhoraram de 2010 para cá, isso na região norte, em toda a região norte. Aqui, o último dado é 2018, reduziu para 100, ou seja, 5 vezes o impacto no indicador. E com certeza, na região sul-sudeste, onde os nossos indicadores são melhores, eles estão abaixo de 20. Então isso mostra a comprovação de que se investir em saneamento, se reduz em saúde. E tem um dado que eu gostaria de citar também: o Trata Brasil fez um estudo aqui em 2021, nas áreas onde nós levamos rede em becos, rip-raps e palafiltro. Foi uma pesquisa de percepção das pessoas, essa pesquisa ocorreu no bairro Redenção, no Compensa e no Cachoeirinha. Eles entrevistaram 1.500 pessoas. E a percepção, e a nítida percepção da melhoria da qualidade. As pessoas percebem isso, mesmo não sendo profissionais de saúde, mas sofrem as consequências disso. Então eles citam isso, a melhoria, a diminuir
a falta ao trabalho por não ter ficado doente, as crianças foram mais à escola a partir do momento que tiveram acesso à água tratada, e o mais importante para eles foi a dignidade deles ter um comprovante de residência. Ontem eu ouvi um depoimento de uma senhora, e a pesquisa mostra isso, ela dizendo o seguinte: antes de eu ter a água passando na minha rua, eu fui lá no Coliseu, para matricular o meu filho na escola, eu tinha que ir numa delegacia de polícia e fazer uma declaração de vida e moradia. Né? Hoje não, eu tenho a minha continha aqui, eu pago R$25 e ela ganha o Bolsa Família. Eu pago R$25 e matriculo meu filho, ando no meu bolso a continha aqui, que eu vou na Casas Bahia na loja para fazer um crediário. Eu sou cidadão e eu não era. Então para nós, assim, que trabalha com saneamento, é uma satisfação muito grande a gente poder dar a nossa singela contribuição para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Aproveitando esse dado que o senhor acabou de citar, que é muito interessante, o senhor falou sobre a questão da qualidade norte e sul e sudeste, né? O senhor pode falar um pouco dos desafios sobre o saneamento básico na região norte, porque muita gente compara, né? Lá não sei aonde da cidade do sul é melhor do que aqui em Manaus, ou entre outras coisas, mas as pessoas não entendem os desafios da nossa região muitas vezes, né? Só pode falar um pouco sobre isso, inclusive se puder, né, até falar sobre, infelizmente, o que aconteceu esse final de semana, foi esse domingo que ficou como um domingo de dilúvio, né, na nossa região, que tem justamente a ver com o desafio desse tratamento aqui, né, com esse sistema de saneamento básico aqui na nossa região. Eu acho que é importante a gente até, e quando a gente fala isso, nós não estamos querendo desmerecer nós moradores do norte em detrimento do sul, né? Eu entendo que a base disso está no processo de ocupação territorial das cidades. A maioria das cidades do sul, você pega Brasília, tem um indicador, mas foi uma cidade planejada, ela nasceu planejada, criou as vilas planejadas, e o processo de ocupação do norte é diferente, né? Foi um processo. Nós temos a maioria, se pegar Manaus, por exemplo, eu acho que 20%, 30% no máximo foi planejado, foi loteado. E o que é pior, onde aconteceu esse planejamento, por exemplo, Cidade Nova, foi toda protegida as áreas de APP. A população depois foi lá, invadiu e ocupou a área de APP. Né? A gente não entra no mérito por que fez isso, mas é uma necessidade. Esse acidente do final de semana, as pessoas estavam num lugar de risco inadequado. O prefeito até citou que tem 61 pontos mapeados na área urbana de Manaus, que tem que ser removido. Essas pessoas não podem ficar, que são sujeitos, porque chuva de 100 milímetros vai chover de novo. A gente sabe que vai ocorrer. E vai ter desmoronamento de novo se tiver pessoas morando lá. Então o poder público tem que ter uma política, e é responsabilidade do governo federal, municipal, estadual, e de todos nós que podemos desestimular as pessoas a ocuparem esses locais, né? Por exemplo, esses locais, nós não levamos rede de água, porque ele está lá, temporariamente vai ser removido, né? Vai para um local digno, acho que, e nós podemos dar dignidade, nós temos área na Amazônia, né? Tem espaço para crescer. Manaus, o estado do Amazonas tem 3% de desmatamento, é o índice oficial, né? Ou seja, nós temos floresta aqui para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, mas tem que ter essa tomada de consciência. E é importante a gente lembrar desses indicadores. Falando de esgotamento sanitário, por exemplo, no sul, a região sul-sudeste, eles estão acima dos 50% de coleta e tratamento de esgoto. Nós, na região norte, estamos com 15%. Né? Se a gente pegar cidades como Porto Velho, é 3% de cobertura de esgoto. Belém é 6%. Nós aqui é 26%. Ainda é baixo, mas nós, com certeza, se a gente juntar esforços, e aí a obra de saneamento volta, ela é uma tomada de posição e mudança de comportamento das pessoas. E nós, só concessionário, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Nós precisamos da população engajada, das escolas, das entidades que fazem o trabalho social da cidade, da gente ter uma política de sensibilização e conscientizar as crianças. Por exemplo, nós na Águas de Manaus temos a
a fonte do saber, que é para a gente capacitar as crianças sobre a importância do saneamento, né? Mas tem uma responsabilidade de todos, as lideranças comunitárias que nós nos articulamos através do Afluentes, nós fazemos visita, nós levamos os líderes comunitários a conhecer como é que trata a água, lá na Ponta do Ismael. A gente mostra no nosso central de controle aqui na sede o caminho que a água faz, o tempo que ela leva para você dar uma queda de energia na compensa, quanto que a água vai demorar para chegar lá no Santa Teovina, que dá 35 quilômetros, é o percurso que a água faz, né? Tem toda essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo e melhorando, mas precisamos ter o usuário da ponta também consciente e usar racionalmente a água. Porque a gente aqui na Amazônia, quando nós não temos escassez hídrica, a gente acha que pode abusar, que a gente pode jogar o lixo na água. Aí quando a gente joga uma casca de banana no Rio Negro, não é nada. Mas quando a gente joga esgoto de 2 milhões e 100 mil habitantes, nós matamos os nossos igarapés, nós podemos até matar o do Rio Negro, né? Se continuar, que a população vai crescendo. Então nós precisamos ter esse compromisso de retornar a água melhor do que nós pegamos. Obrigada. Bom, eu acho que... Deixa eu ver se eu não tenho mais uma pergunta. Da otimização, é Fica verdade. a dona de casa, usar água para lavar. Aí seria interessante usar falar água como vassoura. do óleo, né, Do também. óleo. Então, como é que pode ser essa otimização aí do uso do recurso água? A otimização da água. Eu costumo falar que a água, o consumo da água está nas nossas mãos, né? Você sabe que nós temos, a empresa, ela disponibiliza um material para medir a água que está na casa do cliente, que é o hidrômetro. Mas o hidrômetro é só uma máquina. E essa água, quando ela vai primeiro passar pela minha mão, né? Então, assim, eu acredito que a dona de casa que é responsável por essa otimização. Como ela vai fazer isso? Reaproveitando a água, né? Uma máquina de lavar, que são mais de 40 litros que ela joga, né, por lavagem. Se ela reaproveitar essa água, ela vai utilizar para lavar calçada, lavar garagem, para limpezas no geral. Outro detalhe, lavar a louça. O ato de lavar a louça você toma um copo com água, mas você não consegue lavar esse copo com a mesma quantidade de água que você bebeu aqui. Você vai usar no mínimo uns 5 copinhos desse para poder fazer a limpeza desse copo. Então, fazer de forma responsável, né? Mesmo com a torneira no mínimo, porque a nossa água, ela vai, como tem os declives na cidade, para ela chegar em determinado ponto, ela é pressionada, ela é pressurizada. Então, ela vai com aquela pressão, ela vai com força. E o mecanismo de medição, uma vez que ele é muito leve, se você abrir a torneira com toda a potência dela, vou falar assim, né? Ele vai registrar tudo aquilo que passa. Quando você põe uma potência menor, você reduz essa passagem de água, ela vai registrar o teu consumo real, né? Porque quando você abre a torneira, no máximo dela, no vazão maior dela, passa mais água do que você precisa para lavar o copo. Outro detalhe importante com relação ao esgotamento sanitário é a utilização também que está na nossa mão, né? Como que eu vou cuidar da água sem cuidar do que eu envio para ela, né? Da água que é utilizada na minha casa, o sabão, como você estava falando, os materiais que estão lá no detergente, né? Então, assim, esse produto químico que já faz parte da nossa vida, né? Através de shampoo, sabonetes, tintura de cabelo. Mas, com o serviço de tratamento de esgoto, a gente tem o cuidado de fazer essa retirada, né, desses produtos para devolver uma água para o corpo hídrico com uma qualidade melhor, né? Para que a gente vá ter mais água no futuro ainda, ter água de qualidade. E aí a gente fala, não joga óleo na tua pia, porque borra de café, porque você vai prejudicar lá na frente. A empresa ela tem um sistema de tratamento, tem as estações de tratamento,
Mas se você jogar água, algo que não seja água, né? Que não seja líquido, você vai prejudicar todo o sistema. E a gente faz a pia de lixo, né? Exatamente. Resto de comida, borra de café, óleo, vai no ralo, cabelo. Então, quando você tiver a oportunidade de conhecer as nossas estações de tratamento, você vai ver que nós recebemos isso. Nós fazemos a separação dos resíduos sólidos. E não era para acontecer. Nós tiramos algumas caixas, aquelas caixas de resíduos, né? Que eu não sei o nome direito. Que fica lá recebendo isso. É cabelo, é pet, tudo que você possa imaginar. Até joia a gente já encontrou. Já encontrou, né? Então é isso. Entendi. Falando em conhecer a estação de tratamento, tem algum tipo de programa que é aberto ao público? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, nós temos o programa de portas abertas, que nós levamos a comunidade a conhecer tanto a nossa estação de tratamento de água como as estações de tratamento de esgoto. Tem um agendamento que é feito através do setor de responsabilidade social, e a gente faz todo o acompanhamento, e tem a Fonte do Saber, que é Fonte do Saber, assim, é a coisa mais maravilhosa que a gente conseguiu, né? Que nós conseguimos implantar desde o ano passado. Então, ela é um local voltado especialmente para criança. Nós chamamos de um museu, né? Que ela apresenta de forma lúdica para a criança todo o tratamento, todo o sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário. Ela apresenta desde a quantidade de água que nós temos no planeta até a forma de como a água vai chegar na sua casa e como ela chegava antes, através do aquaduto. Então a criança, ela faz uma imersão ali no sistema que fica marcada na vida dela. E essa Fonte do Saber, ela está montada na nossa sede, lá na recepção, e nós convidamos a escola, convidamos a comunidade no geral. Recente nós recebemos uma turma de pais com os seus filhos que se reuniram e foram lá, estavam de férias, foram lá apresentar a Fonte do Saber. Eles fizeram um tour pela empresa. Eles apresentaram a Fonte do Saber, eles foram na estação de tratamento de água, eles foram na estação de tratamento de esgoto, conheceram o nosso CCO, que é o controle operacional, que é aquilo que o senhor Sami estava falando, de como todo o mecanismo que a gente visualiza, né? Nós temos um painel ali na empresa onde ficam os colaboradores e eles fazem o acompanhamento de todo o sistema da cidade, eletronicamente. Então, se falta água lá no Viver Melhor, aciona lá um botãozinho e vai dizer, ó, tá tendo um problema lá, você manda alguém para verificar e na hora a gente, é simultâneo. A gente consegue controlar a saída de água, a entrada de água, desliga a bomba. Então, é maravilhoso, é uma coisa assim, fantástica. E quem quiser conhecer essa maravilha, como é que faz? Tem que entrar no site? Isso, acessa. A Fonte do Saber, ela tem um site, né? Fonte do Saber, através do nosso site, aguasdemanaus.com.br. Aí você vai ter acesso a todas essas informações. Mas nós temos o e-mail, sim, nós temos o e-mail da responsabilidade social ou através de nós mesmos, do nosso contato. Vou deixar contigo meu cartãozinho. Já para você também. Obrigado. E assim, nós temos uma grata satisfação em receber, estamos mesmo de portas abertas. Hoje a nossa empresa, posso falar para você, está de portas abertas. Você conhecer qualquer ponto dela é uma grata satisfação. E é muito importante, né, para a população conhecer. Eu até perguntei justamente por isso, porque às vezes se torna, como você comentou no início, o senhor sempre comentou, é uma prestação de serviço, né? O intuito da empresa, o intuito é fazer essa prestação do serviço, né, dessa qualidade da água, melhorar a vida da população em vários âmbitos, seja através de um líquido adequado para eles ou da sensação, do sentimento de agora eu tenho um comprovante de residência, né? São coisas tão simples, mas que mudam realmente a vida de uma pessoa, né? Então é muito importante esse relacionamento que está havendo com a comunidade, porque quando tem um relacionamento não tão próximo, né? Acaba se tornando até um fardo, eu acho que às vezes, tanto para a empresa quanto para a população, né?
e esse relacionamento mais adequado faz com que o serviço flui de uma maneira melhor. E sabe o que é muito legal quando a gente faz o Portas Abertas? Quando eles conhecem a estação de tratamento, desde quando a água bruta chega, todo o processo, eles ficam cara, eu não sabia que era assim. Então, esse sentimento de pertença é realmente isso que a gente quer, saber o que eles estão recebendo na casa dele e como que é esse processo, né? Que a empresa tem todo um cuidado, né? Na hora que você estava falando de saúde, eu lembrei que a nossa empresa, ela faz análise diretamente nos locais, nos pontos chaves, por exemplo, onde tem clínica odontológica, aonde tem hospital, então a gente tem um cuidado maior, né? Não que não seja na toda a cidade, mas aquelas áreas a gente tem uma atenção maior, então a gente faz análise várias vezes naquele percurso, aquele entorno, né? Onde tem clínica odontológica, escola, hospitais, para medir como que está o tratamento ali. Porque assim, nós temos, né, todo o acompanhamento do Ministério da Saúde, né, na qualidade da nossa água, mas você sabe que ainda é cultura das pessoas fazer o famoso gato. O desvio, né? O desvio técnico. Quando uma pessoa no percurso faz um corte na rede, ela viola essa rede, ela vai estar entrando ali sujeira, né? E vai contaminar esse percurso onde passa essa rede. Por exemplo, tu falou justamente dessa questão do desvio, o seu Semi falou mais cedo sobre os poços, né? A altura de 50 metros, hoje ainda, infelizmente, tem coliformes fecais, e tem muita gente que, como você comentou, passou por 3 concessionárias, pelo histórico, né, anterior que a nossa região, a região norte tem, em um tratamento, um serviço, infelizmente, defeituoso, muita gente opta, né, pelos poços artesanais e faz de qualquer forma, e aí não tem a preocupação de analisar a água para ver se tem algum tipo de coliforme, e acaba que fica doente e não entende o porquê, aí vira, né, gera toda aí vira uma bola de neve, gera realmente um desconforto. Bom, mas é esse o assunto, o nosso tempo está acabando e estamos chegando aí no fim do nosso podcast, do nosso primeiro podcast. E para fechar com chave de ouro, eu quero convidar você que está assistindo o nosso podcast a realizar um questionário que nós vamos deixar nos stories das nossas redes sociais sobre os temas que vocês acham importantes para a gente estar conversando por aqui no futuro com vocês. Esse é o nosso primeiro Podtech. E terão muitos outros por aí. Eu quero novamente agradecer aos convidados, é uma honra ter vocês aqui, pessoas tão ilustres com mentes maravilhosas e que estão engajados em melhorar a qualidade da vida da nossa população, tá? E também convidar a quem está assistindo a acompanhar a escola nas redes sociais, acompanhe o Centec, fique de olho nas novidades que vão vir por aí, que são inúmeras. E obrigada mais uma vez a todos vocês. Obrigada, tchau.